Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se dois zagueiros especulados estão mesmo na mira do São Paulo. Falo ainda sobre o Wesley, ex-atacante do Palmeiras, tem chance no São Paulo? Além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que a CBF teve prejuízo milionário na temporada passada? Mesmo sendo uma entidade que arrecada um caminhão de dinheiro, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, registrou um prejuízo de 182 milhões e meio de reais no ano passado. Foram 107 milhões de superávit em 2024 e quase 200 milhões de reais de déficit no ano de 2025. A CBF justificou esse prejuízo a grandes investimentos realizados para regularização de passivos deixados por gestões anteriores. Importante destacar os 80 milhões e 700 mil reais que a CBF precisou desembolsar com o Icasa, por conta de uma ação em 2014. O time foi à justiça e conseguiu a condenação. O problema é que desses 80 milhões vão sobrar para o Icasa cerca de 13 milhões de reais, todo o restante será utilizado com pagamentos de dívidas e com trabalhos advocatícios. Só para completar sobre seleção brasileira e CBF. A entidade que toca os campeonatos principais de futebol e também a seleção brasileira teve uma arrecadação total no ano passado de 1 bilhão e 200 bilhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões. Contra 1 bilhão e 300 de 2024, somente o Flamengo e o Palmeiras foram capazes de arrecadar mais do que a CBF quando o assunto é futebol. Para a temporada de 2026, ano de Copa do Mundo, e com vários patrocinadores novos, dá para imaginar a CBF se aproximando da capacidade de arrecadação de Flamengo e Palmeiras. Wesley, ex-atacante do Palmeiras, pode virar reforço do São Paulo, especulação que ganhou força nas últimas horas, pelo fato de Wesley já ter trabalhado com o Roger Machado no Internacional. Mas o negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Wesley hoje defende o Al Rayyan, onde é titular lá no Catar. Jogador de 27 anos de idade, soma 18 jogos, 6 gols e 3 assistências. E a ideia do Al Rayyan é só negociar o Wesley pelos mesmos 10 milhões de dólares investidos quando da sua compra em setembro do ano passado. A informação que surgiu é de que o São Paulo tentaria o Wesley por empréstimo na metade do ano, a partir de 20 de julho. Com a negativa do Al Rayyan para um empréstimo, é descartada qualquer chance de o São Paulo investir algo parecido a 10 milhões de dólares por um atacante de lado de campo. São Paulo vai em busca de reforços na metade da temporada. Atacante de lado de campo é uma das prioridades, mas certamente sem a necessidade de um investimento tão alto. Só para completar, queria registrar também que surgiu lá na Rússia a informação de que um dos dirigentes do Krasnodar estaria revoltado com o Vitor Sá, porque o atacante de 32 anos de idade já teria se acertado com o São Paulo em meio às tratativas para a renovação do contrato no Krasnodar. Chequei com uma pessoa do Vitor Sá e a pessoa assegurou que essa é uma mentira. Não há nenhum acerto com o São Paulo, nenhuma irritação com o Vitor Sá, que segue tratando da possibilidade de permanecer no Krasnodar sem fechar as portas para o futebol brasileiro e também para o tricolor. Ele é São Paulino de coração, assim como todos os seus familiares. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor busca um zagueiro para metade do ano, até porque sabe que não terá mais Arboleda, mas dois nomes especulados estão descartados. Ouvi e li nas redes sociais que Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, e Juninho, ex-zagueiro do Palmeiras, foram cogitados, estudados, analisados. Só para explicar e contextualizar sobre esses atletas. O Léo Duarte, depois de sair do Flamengo em 2019, se mudou para o Milan e uma temporada depois foi jogar no Istambul Başakşehir, onde é titular absoluto até hoje, foram mais de 200 jogos. Contrato se encerrando em junho. E ele pode já assinar um pré-contrato para chegar de graça ao São Paulo ou a qualquer outro clube, hoje 29 anos de idade. Juninho, 31 anos, você vai lembrar dele, atleta que passou sem destaque pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, esteve também no Bahia, foi para o Midland e chegou contratado na temporada passada pro Internacional. Ele veio do Midland. Na oportunidade, garantem que foi o Roger Machado, o atual técnico do São Paulo, quem pediu. Fui perguntar para um dirigente do São Paulo sobre Léo Duarte e Juninho. Eles interessam, fazem parte dos planos? E a resposta: nunca discutimos sobre esses dois jogadores aqui. Importante registrar também que nas últimas horas muita gente falou que o Wesley
atacante que já foi do Palmeiras, do Internacional e hoje pertence ao Al Rayyan e interessa ao São Paulo. Negociação das mais difíceis, 10 milhões de euros a pedida do Al Rayyan. Essa minha fonte no São Paulo assegura que esse assunto também só pode ter nascido da parte dos empresários para tentar valorizar o atleta que não está nos planos do São Paulo. E o São Paulo fez contato por Vitor Sá. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que o atacante brasileiro de 32 anos de idade, que é torcedor declarado do São Paulo, cogita voltar ao Brasil. Quero informar que Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, procurou os representantes do Vitor Sá para entender as condições de um eventual negócio. Como eu disse, o contrato do Vitor Sá com o Krasnodar se encerra em 30 de junho. E o clube russo tenta renovar o contrato do jogador por pelo menos mais um ano. O Vitor Sá e seus representantes estão analisando as possibilidades. Jogar no São Paulo é algo que ele deseja há bastante tempo, até porque seu pai e toda a família são são paulinos fanáticos. Mas, para isso, haveria a necessidade de o Vitor Sá conceder um belo desconto em seus vencimentos. Para continuar recebendo o que ele ganha, há a necessidade de ou permanecer no Krasnodar ou tentar encontrar outras opções pelo mundo. Jogador que também foi especulado no Corinthians, no Botafogo, no Vasco, entre outros, por onde passou conquistou títulos. Foi assim no Botafogo, foi assim nos Emirados e foi assim na temporada passada com a camisa do Krasnodar desbancando o Zenit. Inclusive, o Krasnodar na atual temporada segue à frente do Zenit, reta final do campeonato russo. O Ivo Maniga, boa noite, Nicola, cadê o Rio Francisco? O Ivo, ele passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, foi o último a voltar dos 3 centroavantes que estavam machucados, o Caleri e o André Silva. Ele também já voltou e recentemente foi rebaixado para o time sub-20 para jogar, para tentar ganhar minutos, para facilitar esse retorno dele, tá? Perguntando se o Vitor Sá é bom jogador, foi campeão no Botafogo, foi campeão nos Emirados, foi campeão no Krasnodar, inclusive segue no time russo. O time é líder do campeonato, mesmo com o Zenit investindo muito mais. O que eu posso contar para vocês é que o Vitor Sá é São Paulino fanático, o pai dele doido pelo São Paulo, a família toda. Se ele pudesse, faria um esforço para jogar no São Paulo. E eu cheguei a noticiar nessa semana que o São Paulo teria recebido a sugestão para a contratação do atleta. Eu fui procurado por uma pessoa próxima do Vitor Sá e a pessoa falou, Nicola, a verdade é que o Rui Costa entrou em contato com os agentes do jogador para pedir informações e para tentar iniciar tratativas. E aí, só para completar, o Vitor Sá tem contrato até junho, já foi procurado pelo Krasnodar para renovar o vínculo, as partes estão tentando chegar a um acordo. Enquanto isso, o Vitor Sá está escutando sondagens e propostas de clubes brasileiros. Vir ao Brasil é uma possibilidade real, embora hoje ainda não há nenhuma definição sobre o tema. Tá bom, Edson? Vitor Sá é bagre ou craque? Vem mesmo? O Edson, não é nem bagre nem craque, tá bem longe de ser craque, teve uma passagem ok pelo Botafogo, é titular no Krasnodar. Mandei mensagem, o Narik, agora há pouco, através do Superchat, escreveu assim, Nicola, acabou de sair que o jornal esportivo russo afirma que Murad Musaev está bravo, pois Vitor Sá se acertou com o São Paulo. O que tem de verdade nisso? Eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Vitor Sá, não procede, tá? Então, essa informação de que não procede. Nicola, acabou de sair que o jornal esportivo russo diz que Murad Musaev está bravo, pois Vitor Sá se acertou com o São Paulo. O que tem de verdade nisso? Deixa eu mandar a mensagem. O que eu posso garantir é que o Rui Costa tentou. Cara, é até louco você mandar essa mensagem, porque eu estava trocando hoje ideia com uma pessoa do São Paulo. Do São Paulo, não, perdão. Com uma pessoa do Vitor Sá, tá? Eu vou ler o que essa pessoa escreveu antes de mandar para ela essa sua pergunta. Peraí, deixa eu só achar aqui, ó. Peraí, aqui, ó. A conversa começa porque eu tinha postado um vídeo contando que o Vitor Sá é São Paulino e daria preferência ao tricolor. Aí a pessoa escreveu assim, o Vitor tem muito mercado devido aos anos de Europa e os bons anos que vem fazendo por onde passou. Sempre minutou em todos os times e foi titular, além de cheirar título. Foi assim nos Emirados, no Brasil e agora na Rússia, campeão inédito desbancando o Zenit. Ele não foi oferecido a nenhum clube, pois gostam muito dele lá na Rússia e estamos em processo de renovação, para ver se chegamos a um acordo. Então, isso demora mesmo. Valores altos, boas condições, e o clube tem total interesse ainda em contar com ele. Caso não dê certo, aí abrimos, até porque estamos brigando pelo título novamente e focados nisso. Estaremos abertos a ouvir. O Brasil hoje está muito bom
para qualquer atleta. Então, falaremos com clubes que interessam. Graças a Deus, tem bastante gente que já procurou para saber como é que está a situação e dizendo que gostaria de contar com o jogador. Nicola, essa história do Rui Costa falar se o Roger for mandado embora, ele vai continuar no São Paulo? Será que agora é mais fácil mandar o Roger embora? O presidente... o Severino, o problema também é financeiro, cara. O São Paulo deve cerca de 10 milhões de reais para Dorival Júnior, para Zubeldia e para o Crespo. Se mandar o Roger embora, são mais 2 milhões e 400 mil reais de multa. Enfim, é muita coisa. Mas a pressão é enorme. Se os resultados não aparecerem nos próximos jogos, a tendência é que exista uma troca assim, tá bom? Sebastião Villa no São Paulo, a pergunta do PHM 1999. Já mandei uma mensagem para o Rui, assim que ele responder a primeira, eu já emplaco a segunda. O Gabriel Felipe, ô Nicola, meu amigo, como é que o São Paulo deve 10 milhões ao Dorival? Não, 10 milhões ao Dorival não, se foi a CBF que pagou a rescisão, calma. Dorival, Zubeldia e Crespo, somados, tem 10 milhões de reais a receber do São Paulo. Sim, a rescisão de contrato foi paga pela CBF, até porque o Dorival foi contratado pela CBF. Mas o São Paulo tinha pendências com o Dorival. Vamos lá, tem uma diferença. Qual que é o valor da multa rescisória? O valor da multa rescisória eu não lembro, mas 2 milhões. Essa é a multa que o São Paulo recebeu da CBF. Só que o São Paulo tinha pendências com o Dorival, relacionadas a prêmio, enfim. Isso não foi pago. Ficou pendente, tá? E a soma de todas as dívidas, incluindo Dorival, incluindo Zubeldia e Crespo, é que dá esses 10 milhões de reais. Nicola, no final do ano tem eleição para presidente no São Paulo. Será que o Rodrigo Caetano pode ser o novo executivo do São Paulo para 27? Severino, ia depender muito de quem vencesse a eleição, né? E também da situação do próprio Rodrigo na CBF. Se a seleção brasileira fizer boa Copa e ele renovar o contrato, acho muito difícil que ele saia de lá. Porque é o que ele tinha falado uma vez, ele está no topo da cadeia, né? Está no topo da pirâmide. Quando você se torna executivo de futebol, você se torna executivo para tentar ir para a CBF, para tentar trabalhar na seleção brasileira, ou então para trabalhar em algum clube importante do futebol europeu. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. A gente fala dele, do São Paulo. Peço desde já o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre receber informações de mercado para cá e nunca perder nenhuma oportunidade de estar ouvindo nossos noticiários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.